automaticamente 200 mil contos e podem sonhar com a conquista do sceptro europeu mais ansiado por qualquer clube. Para os esportistas, de momento, é para recordar também o ano de 1987, a altura em que o Futebol Clube do Porto ganhou na Taça dos Clubes Campeões Europeus numa final frente ao Bayern de Munique. Cá temos as equipas quando o jogo está prestes a começar. Pelo Porto, Vítor Bahia, João Pinto, Bandeirinha, Aloísio, Jorge Costa, número 6, Rui Filipe, 7, Jaime Magalhães, Costa Adinove é o 8, Domingos, número 9, 10, Semedo e 11, António Carlos. Carlos Alberto da Silva deixou de fora o brasileiro José Carlos, preferiu pôr na equipa Jorge Costa e também o extremo esquerdo, também é o brasileiro António Carlos. Este guarda-redes da equipa do Sion, agora Vítor Bahia, número 1 do Porto, o árbitro, e agora a equipa do Sion, Le Mans, Cantan, Sauter, R, número 5, Geiger, o livro da equipa, o mais veterano de todos os jogadores, Rottiger, Pifaretti, o número 8 é Gertsen, na altura em que começa a partida, número 9 Orlando, o 10 o brasileiro Assis e o 11 também brasileiro é Carlos Santos. Uma noite boa para a prática de futebol, se entendermos a que estamos já no outono. Estarão 12 graus no estado das Antas, a chuva não ameaça a aparecer por aqui e está muito mais público do que aquilo que previam os dirigentes do Futebol Clube do Porto. Talvez um pouco mais de meia casa, a rondar os 40 mil espectadores. Uma boa receita em perspectiva para o Futebol Clube do Porto. Quanto à arbitragem, vai estar connosco Brian Hill, inglês, 44 anos, a 7ª época que é internacional, vai ser conjugado por John Hilditch e Roy Paevson. E vamos ver o que é que acontece neste jogo. A propósito deste árbitro Brian Hill, numa altura em que acontece o primeiro remate intencional a uma das balizas, foi por parte da equipa do Sion, o número 7, Pifaretti, internacional suíço. Dizia eu que este Brian Hill já deu sorte a uma equipa portuguesa. Foi há uns anos atrás quando o Belenenses cometeu a proeza de eliminar o Bayer Leverkusen, então detentor da Taça UEFA. Vamos ver se hoje o Porto pode também passar à final da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Aliás, é uma arbitragem, uma escola maravilhosa. Normalmente os árbitros ingleses permitem o jogo duro até ao seu limite e estão sempre bem preparados fisicamente. Estamos convencidos que vamos ter aqui uma belíssima arbitragem. É o Sião a jogar no meio-campo do Futebol Clube do Porto. Primeiros instantes do Futebol Clube do Porto Sion, é a segunda mão da segunda eliminatória da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Joga-se aqui um lugar no clube dos 8 mais da Europa, aqueles que terão o acesso à conquista da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Jaime Magalhães, habitual médio-ala direito do Futebol Clube do Porto. De fora na equipa também em relação àqueles que jogaram em Alvalade, André, ele que tem alternado esta época a titularidade com o banco dos suplentes, consoante a intenção tática de Carlos Alberto da Silva. Bandeirinha, desarmado por Sautier, Rottiger. Estes são os dois homens que fazem a ala direita do Sion. Até agora nada a dizer, está no lances polémicos, tudo normal, tudo a decorrer como, aliás, nós gostamos de ver num campo de futebol. Está de resto a começar esta partida. É o número 5, Geiger, o livro da equipa do Sion, titularíssimo na seleção suíça. O Sion troca ali a bola na sua defesa. É uma equipa que habitualmente é caracterizada por jogar muito bem sobre a defesa, uma defesa consistente. 3 destes defensores que aqui vemos são titulares da seleção helvética, que está de resto a fazer uma excelente campanha no início da fase de apuramento para o Mundial de Futebol. Um passe sem direção, primeiros assobios no Estádio das Antas. Estas vaias, obviamente, para a equipa suíça. Aloísio, o Porto ainda não conseguiu chegar até à baliza de Le Mans. É uma falta a favor do Futebol Clube do Porto. Evidente. Brian Hill considerou que o defesa direito do Sion terá carregado o António Carlos em falta. Bandeirinha. Lá também Rui Filipe. Hoje será o médio mais recuado na equipa do Futebol Clube do Porto, Rui Filipe. Semedo não consegue, fica a bola para Assis. Um dos brasileiros da equipa do Sion, Assis. Ganha Rui Filipe. Tentava jogar à direita. Muito rápido dos suíços na recuperação de posse de bola e depois Semedo a responder. Costa Adinove. Vai em driblings. A passar. O árbitro a dizer que não há nada. E naturalmente o fiscal vinha muito bem colocado, não lhe deu nenhum sinal, portanto considerou que a jogada foi legal. Escorregou Costa Adinove. E Cantan. Aloísio fica de posse de bola e o Porto tentará organizar mais uma situação ofensiva.
Bandeirinha. O Sion muito metido no seu meio campo. O técnico Jean-Paul Briguet promete uma equipa que não irá jogar somente à defesa, porque sabe que o 0-0 é um resultado que não interessa à sua equipa. O Futebol Clube do Porto poderá conseguir aqui qualquer empate até ao 1-1, portanto 0-0 ou 1-1 para conseguir o apuramento e obviamente qualquer vitória. Já os suíços para empatarem tem que ser por 3 golos no mínimo, ou então qualquer triunfo também servirá para que os suíços possam passar à pool final da Taça dos Clubes Campeões Europeus. António Carlos, um jogador que vem subindo de forma de jogo para jogo. Ele que esteve na reviravolta no jogo lá em Sion, numa altura em que os suíços venciam por 2-0. Entraram Jorge Couto e também António Carlos e deram a volta ao resultado. Víamos ali os suplentes do Futebol Clube do Porto. Valente, André, Tosé, Jorge Couto e Tony. São as alternativas para Carlos Alberto da Silva. Pifaretti tentou colocar na frente, fica a bola para Vítor Bahia. O Futebol Clube do Porto com muitas dificuldades para se acercar da área do Sion. É capaz de ter uma constante neste jogo. O Porto terá de encontrar soluções para abrir espaços ali junto à área do Sion. Semedo. Capitão João Pinto. Jaime Magalhães. João Pinto e Jaime Magalhães fazem a ala direita do Futebol Clube do Porto há muitos anos. Há mais de 10 épocas que eles se entendem por aquele lado. Aloísio hoje não conta com a presença do seu habitual companheiro no eixo da defesa do Porto. Tem sido Fernando Couto ao longo das 2 últimas épocas, mas hoje é Jorge Costa. Jaime Magalhães da direita. Cruzamento de primeira e a primeira intervenção de Lehmann também, sem grandes problemas. O esférico foi diretamente para as mãos do guarda-redes suíço. Estavam mais recuados Costa Adinov e Domingos, à espera de um eventual cruzamento mais lá para a área para a marca da grande penalidade. Rui Filipe, diz o árbitro que houve falta. Considerou a obstrução. Já cobrada pelo capitão Pifaretti, o homem que joga mais no miolo, ali no meio campo dos suíços. Bandeirinha para António Carlos, interceptou Gertsen, um dos jogadores que só há pouco surgiu como titular no Sion. Uma equipa que não está a agradar ao técnico Briguet no campeonato suíço. O Sion é campeão, devia lutar pelo título, o que não está a acontecer. O Sion está em terceiro lugar, já há muitos pontos do líder, que é o Servette. Sion que na época passada conquistou pela primeira vez o título nacional. Sim, é evidente, esta falta é flagrantíssima, rasteira. E, aliás, o árbitro inglês, normalmente nos primeiros 15 minutos, não aplica a lei da vantagem. Pretende segurar o jogo. Fala quem sabe, Costa Adinov, Jaime Magalhães e interceptou ali muito bem, R no momento certo, antes que Jaime Magalhães rematasse a baliza, vinha de trás Jaime Magalhães. E repararam que o guarda-redes teve para provocar um canto, precisamente porque não podia jogar a bola com as mãos. Exatamente, foi R que tocou a bola e depois Le Mans teve de pontapear o esférico de qualquer forma. Foi excelente também o centro de Costa Adinov. Agora o remate de João Pinto. Ao lado, cá está, 7 minutos de jogo, 2 situações de golo para o Futebol Clube do Porto. Primeiro um trabalho de Costa Adinov, depois na sequência do canto, João Pinto, remate de primeira, pé direito. E a bola a sair rente ao poste da baliza de Le Mans. Foi o primeiro aviso do Futebol Clube do Porto. O público na bancada vai fazendo a festa, como que a incitar a sua equipa, a dizer que o Porto precisa de ganhar para poder estar entre os grandes do futebol europeu. Claramente desviou o jogador do Porto, Semedo, antes da bola chegar ao local. Já cobrada a falta por Semedo, João Pinto. Costa de novo. Estava a combinar com Domingos, dois jogadores que se entendem muito bem na frente de ataque do Futebol Clube do Porto. Fora de jogo. O Porto não Costa joga. De novo foi lento a sair do local onde se encontrava, portanto foi apanhado em posição irregular. O Porto não joga habitualmente
qualquer ponta de lança de raiz. Domingos e Costa Adinov são os homens que sabem aparecer na área, muitas vezes no momento certo, para atirar ao golo. E eles complementam-se muito bem. E depois há ainda que contar com os extremos, com os flanqueadores, Jaime Magalhães na direita e Semedo, às vezes na esquerda, agora hoje joga mais no centro-esquerda, pelo meio do terreno, enquanto que o flanqueador pela asa esquerda do Futebol Clube do Porto é hoje o brasileiro António Carlos. No miolo, mais recuado, o Rui Filipe. A dupla de centrais constituída pelos jovens Jorge Costa e o internacional brasileiro Aloísio. Depois, nas alas, à direita João Pinto, à esquerda Bandeirinha e o guarda-redes, como sabem, Vítor Bahia. A equipa de Sion joga com um esquema tático vulgo 4-4-2, 4 defesas, 4 médios e 2 jogadores mais adiantados, mas também eles a jogarem no meio campo quando o Sion está a defender. Na frente são Assis e Orlando. No meio campo, Gebson à esquerda, Ottigar à direita, Luís Carlos e Pifaretti no meio. Os dois centrais, R é o central de marcação, Geiger é o habitual líbero. Na direita, Saltiguer e na esquerda, Cantin. Deste 11 titular do Sion, 6 atletas fazem habitualmente parte do lote dos convocados por Roy Hodgson, o selecionador suíço. Ainda agora fez uma convocatória para um estágio, tendo em vista um jogo frente à seleção de Malta, e eu recordo que a Suíça está no grupo de Portugal na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo, e lá estão 6 atletas entre os convocados, 4 jogando como titulares. Um livre à saída do meio campo do Sion, para ser cobrado por Cantin. Joga Assis. Não passa por o Luís. Pedia falta ao jogador do Sion sem razão. Nada, rigorosamente nada. Está António Carlos. Agora sim. Desarmado. Uma obstrução, braço no ar, portanto o árbitro muito em cima do lance. Uma constante que vai ser nesta noite aqui com o árbitro Brian Hill. Foi a falta do brasileiro Luís Carlos. Jaime Magalhães. É o Porto no ataque. João Pinto obrigado a refletir todo o jogo para o flanco esquerdo. Bandeirinha. Já estão lá muitos homens do Sion a marcar os jogadores do Futebol Clube do Porto. É difícil entrar assim. E ganhou o passe de bola o Sion. Mal agora Assis. Bola recuperada para o Luís. O jogador número 6 do Porto fez a infração sem a bola estar naquele local. Portanto, o árbitro muito atento. Manda colocar a bola no local exato. Atento este Brian Hill, árbitro internacional há 7 épocas, tem 44 anos, nunca esteve presente em qualquer fase final de um campeonato da Europa ou de um campeonato mundial. Geiger, um estilo curioso de jogar este guardião alemão, 29 anos, atua com uma fita na cabeça. Potier, já com pouca força, mas a conseguir captar a bola dentro das 4 linhas. Combinação com Ottigar. Outra vez Sautier. Agora conseguem passar ali por Bandeirinha e por Semedo. Vai lá Semedo. Continuam de posse de bola aos suíços. Desarmado agora bem por António Carlos. O público gosta, aplaude e vale a pena. Semedo. Era para Domingos. Impecável. Geiger. Antecipaste a Domingos. Bandeirinha. Jorge Costa hoje regressa à titularidade no Futebol Clube do Porto. Ele tem sido, vá lá, um central de recurso, tanto ele como José Carlos. Quando Fernando Couto ou Aloísio não podem jogar, o Porto tem outros 2 centrais de bom porte que podem ser chamados à equipa principal. Hoje, por uma questão de opção em relação à restrição dos estrangeiros, Carlos Alberto da Silva preteriu de José Carlos, fazendo entrar Jorge Costa, permitindo assim que os 3 estrangeiros a utilizar neste jogo pudessem ser António Carlos, Costa Adinov e Aloísio. É evidente, a pé juntos. Uma entrada com os pés de forma algo perigosa, que o árbitro sancionou imediatamente. Estamos já no minuto 13 desta primeira parte. Futebol Clube do Porto 0, Sion 0. António Carlos desarmou Assis. Semedo. Domingos. Tentava colocar na frente em Costa Adinov. Impecável a defesa do Sion até o momento.
Pifaretti. Assis não consegue captar. É António Carlos. Muito bem a dobrar bandeirinha, António Carlos. E lá está Kostadinov sozinho entre 3 suíços. Assim torna-se complicada a tarefa. Com a bola de pé para pé os jogadores helvéticos. A equipa tentará apostar essencialmente nos lances de contra-ataque, valendo-se da velocidade dos seus 2 dianteiros, Assis e Orlando, e também dos passos em profundidade habitualmente feitos por Luís Carlos e Pifaretti. Roubado agora Domingos. Evidente. Uma sanduíche, o árbitro de certeza que vai punir-lo com livre direto. Foi o capitão Pifaretti também. O número 11, Luís Carlos. Ensanduicharam Domingos e o livre já cobrado. Então estamos em cima dos 15 minutos, primeiro quarto de hora de jogo. Cruzamento de Jaime Magalhães, está lá Kostadinov, primeiro Lehmann a recolher. Este é o guarda-redes suplente da seleção suíça. Para já a não ter grandes problemas. Já teve 3 intervenções, todas elas com acerto. Aloísio. Trocando com Jorge Costa. Aloísio. Bandeirinha. Adeptos esportistas vão puxando pela equipa. E não há dúvida nenhuma. Impediu o livre direto, absolutamente. É uma obstrução claríssima. António Carlos esguilhava-se pelo flanco esquerdo. Isto pode originar cartão amarelo àquele jogador. Vamos ver o que decide Brian Hill. Tudo bem. Para já advertir apenas o atleta. Exato. Livre marcado. António Carlos. Kostadinov, cruzamento. E um remate de centro espetacular. Lehmann a afastar com uma palmada para o pontapé de canto. Mais uma situação de perigo criada pelo Futebol Clube do Porto. Kostadinov, ora na direita, ora na esquerda. É um perigo constante quando tem a bola nos pés. Era um remate, era um cruzamento enganador que quase traía o guarda-redes de mão. Tentou cabecear ali a Aloísio, mas a bola a perder-se. É pontapé de baliza para o Sion. Em cima do minuto 17, mais uma excelente oportunidade para o Futebol Clube do Porto poder fazer o primeiro gol no Estádio das Antas. Aloísio a retomar o seu posto ali à frente de Vítor Bahia. E o Sion, sem grandes pressas, tem sido assim ao longo destes primeiros minutos. Saltier. O técnico Jean-Paul Briguet partiu hoje de 2 dos estrangeiros. Como se sabe, cada equipa pode utilizar 13 estrangeiros na lista dos 16 inscritos para estes jogos das competições europeias. No Sion jogam 4, fazem parte do plantel do Sion 4 brasileiros. Márcio, Túlio, os 2 que estão ausentes hoje, e Luís Carlos e Assis, e esses estão a jogar. Márcio foi o jogador que ficou fora dos convocados, enquanto que Túlio está sentado no banco dos suplentes. Rápido agora o Porto, no contra-ataque. Kostadinov. A fugir. Muito bem, libertando Domingos. Vai surgir o remate. E outra vez impecável no corte. Segura esta equipa do Sion a defender. Reforça-se a ideia que tínhamos. É uma defesa muito consistente. Difícil de transpor. Bandeirinha. Mas o Porto terá talento para chegar ao golo. Luís Carlos. Ratigari. Saltiguer. Passou por João Pinto. João Pinto está na esquerda. É normal que João Pinto surja no outro flanco, no flanco esquerdo. Ele é um jogador muito versátil e Carlos Alberto Silva permite-lhe deambular pelo terreno. Domingos. Portanto, servir Kostadinov. Primeiro central.
Poucas bolas têm perdido, diria mesmo nenhumas bolas Fora têm de jogo. perdido ali. Em deslocação. Outra vez o jogador ficou muito atrasado em relação à linha de defesa. Vemos agora. Estava adiantado ali Kostadinov no momento da cabeçada de Semedo. Aliás, não é aquele local onde o fiscal sinalizou fora de jogo, mas enfim. Assis. Pifaretti. Estava a colocar em Orlando. Este Orlando, apesar de ter um nome que até pode parecer português, não se trata de um jogador de ascendência lusa. É filho de argentinos, mas tem nacionalidade suíça e inclusive internacional sub-21. Gertsen recuou para Luís Carlos, quando poder-se ter voltado e ter procurado o remate à baliza. Não é uma postura eminentemente ofensiva esta do Sion, longe disso. Vítor Bahia. Segunda intervenção neste jogo do guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Também ele titular da seleção portuguesa. O Porto tem também 6 jogadores que foram escolhidos para o 11 inicial que Carlos Queiroz utilizou no último jogo da seleção na Escócia. Portanto, aqui as equipas poderem ter um equivaler em termos de jogadores convocados para nas seleções dos seus países. De resto, há um distanciamento muito grande em termos de palmarés entre o Porto e o Sion. O Sion participa apenas pela 11ª vez numa competição europeia e o Porto já tem mais de 30 presenças. Gertsen, lançamento lateral para o Sion. De resto, estes suíços, o mais que conseguiram atingir foi os quartos de final da Taça das Taças em 1987, a altura em que o Porto foi campeão europeu. João Pinto, Semedo. E por coincidência, deixe-me acrescentar que atingiram esses quartos de final num jogo que eu arbitrei precisamente em Sion. Sim, senhor, cá está a memória de Vítor Correio. Vítor Correia a funcionar também, comentador de arbitragens da TV2 Desporto. Ele foi um árbitro internacional do futebol português. Aloísio. Perdeu a bola António Carlos, legalmente. Assis. Tem boa técnica este jogador brasileiro. Agora desarmado. Medo. O Rui Filipe. Não está para o jogo. Kostadinov. Ele recuava. Foi bem visto por Kostadinov. Conseguiu ainda recuperar a posse de bola. Bem passado ali por Oettinger. Vai rematar a baliza, mas há mais lateral. Muito atento o fiscal de linha. E só assim se pode desenvolver estas jogadas. E parece ficar magoado o número 11, Assis. Luís Carlos. Revemos o remate de Kostadinov. Muito bem aquela passagem por Gertsen. Depois Assis deixou-se utilizar pela relva, tentando interceptar a bola que estava nos pés de... Não é Assis, é, como disse há pouco, o número 11, Luís Carlos. Tentava tirar a bola de Kostadinov, deslizou, ter-se-á magoado. Ele recebe assistência médica por parte do Dr. Michel Frey e do fisioterapeuta Nicolás Mathieu, equipa médica do Sion, escalada para este jogo. Estamos já com 22 minutos da primeira parte. O jogo esta primeira parte está a meio, podemos dizer, o Futebol Clube de Varzim já com um sinal mais. Já dispôs de algumas situações para poder chegar ao golo. Depois de uma situação inicial em que o primeiro remate pertenceu à equipa do Sion, o Porto aos poucos tem tomado o pulso à partida, apesar das dificuldades que existem para se acercar da baliza de Le Mans. O Futebol Clube do Porto tem conseguido lá chegar, valendo principalmente da criatividade de Domingos e de Kostadinov e da rapidez da transposição às vezes da bola quando em situações de defesa-ataque. Temos Valente e André, 2 suplentes do Futebol Clube do Porto. Já retomado o jogo. Geiger. Oettinger. A surgir bem Assis. O Rui Filipe impecável no corte, a desarmar Assis. Jogando na frente com António Carlos. Há um jogador a oferecer-lhe a oposição. Consegue passar por Pifaretti. António Carlos já está no meio campo do Sion.
Agora na esquerda em Kostadinov, a perder a bola o jogador búlgaro do Futebol Clube do Porto. Kostadinov, que na quarta-feira vai ser adversário de alguns dos seus colegas da equipa de hoje. É no Portugal-Bulgária, 2-8, em Paris. Jogo de preparação para as duas equipas, tendo em vista a fase de qualificação para o Campeonato Mundial de Futebol. Mais uma transmissão desportiva para acompanhar aqui na TV2 Desporto. Agora mal este passe de Tifareti. Rui Filipe. TV2 transmite pela terceira vez hoje um desafio de futebol onde estão envolvidas as equipas europeias, as equipas portuguesas nas competições da UEFA. Já estivemos no Vácuo 0, Benfica 1, no Boa Vista 0, Parma 2 e agora, para já nas Antas, com 24 minutos, Porto 0, Sion 0. É a TV2 acompanhando as equipas portuguesas com a hipótese de se qualificarem para as competições europeias, para a terceira ronda das provas da UEFA. Le Mans. Porto-Sion, um jogo a ser transmitido para 4 continentes. Estamos na América, estamos também com a RTPI na Ásia, na Europa e na África. Hoje o futebol português mais próximo dos portugueses que estão longe de nós. Assis. O atraso para Geiger. Gertchen tentava servir na frente a Orlando. Estavam lá vários homens do Porto. Intercepta o Rui Filipe. António Carlos. Talvez precise de um pouco mais de velocidade do Porto. Kostadinov. Domingos. Trocando bem a bola. Ganhando o salto. Vai haver remate de Kostadinov. Arrasar o poste. E cá está mais uma situação de perigo criada pela dupla Domingos-Kostadinov. O remate já frouxo. A sair. Rente ao poste. Já em desequilíbrio. Kostadinov rematando. Vamos rever outra vez. Estava lá o Force, o número 4R, o central de marcação desta equipa suíça. E cá estão os adeptos do Porto, para já satisfeitos, apesar de ainda não haver golos. O Porto dá sinais de o poder conseguir. Geiger. Assis. Muito mexido este jogador. E em remates podemos ver aí agora Vítor Bahia. E conseguiu agarrar. Não defendeu à primeira, a bola a deslizar das mãos de Vítor Bahia. Revemos o remate de Assis. Se era mais em cima da linha poderia ter sido perigoso, mas um excelente guarda-redes, este Vítor Bahia, foi ainda fazer a mancha quando se preparava um jogador suíço para lá aparecer. Víamos há pouco a estatística, numa altura em que surgiu o segundo remate do Sion, enquanto que o Porto já tirou 6 vezes à baliza suíça. Daqui se pode ver também as intenções ofensivas de cada uma das equipas. O Futebol Clube do Porto, em média, no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, remata 16 vezes por jogo à baliza. Obviamente, quando joga em casa, falo por mais vezes. Bandeirinha. João Pinto. Muitos homens do Sion ali no último terço do terreno. Da forma como ataca o Porto. João Pinto. Tifareti tenta servir na frente Orlando. Primeiro o Vítor Bahia, pontapeando para fora. É lançamento lateral para o Sion. Atento o guarda-redes do Porto, Vítor Bahia. Um jovem ainda, já titular da seleção portuguesa. É um caso de precocidade no futebol português. Normalmente os guarda-redes só aparecem em grande nível quando atingem uma idade já muito próxima dos 30 anos. Raras são as exceções. Semedo, agora mais recuado do que vem sendo habitual. Aloísio. Semedo será o transportador de jogo do Futebol Clube do Porto. Ele tem que vir atrás buscar o jogo. Levando a bola. Tenta servir Kostadinov, agora na direita. Só está lá o Domingos. Surge António Carlos ao segundo posto.
Ensaia o remate, não, prefere trocar com bandeirinha, mas mal. Insiste o Porto. É muito difícil passar pelo jogo. Contra-ataque do Sion. Orlando, desarmado no momento certo. Os jogadores do Porto têm agora tempo para se recolocarem no terreno de jogo. É o que acontece. Saltiger. Cruzamento largo, mas está lá e falta do avançado suíço. Do avançado suíço sobre João Pinto. Apoiou-se em João Pinto. Absolutamente. Desviou o João Pinto da bola. Até agora é impecável este árbitro. Absolutamente. Aliás, tem sido uma arbitragem tranquila e ainda não, o público nem sequer contestou qualquer decisão. E a repetição deu-nos razão há pouco. Vimos a falta de Gertsen sobre João Pinto. Bem visto por João Pinto para Domingos. Um toque na bola que adianta o esférico. Bandeirinha. António Carlos. Era bem visto também para Bandeirinha e a bola saiu muito devagar. Talvez se Bandeirinha acreditasse pudesse lá chegar. Aí está António Carlos. É um jogador brasileiro, 28 anos. Jogava na época passada no América do México. Ele foi a última aquisição portista esta época. Depois de ter vindo o Paulinho, um jogador que não tem jogado. E são 4 jogadores brasileiros hoje em campo. 2 pelo Sion, Assis e Luís Carlos. 2 pelo Futebol Clube do Porto, Aloísio, que tem a bola, e também António Carlos. É o futebol brasileiro cada vez mais alastrado na Europa do futebol. Semedo. Mais rápido o central do Sion. Pelo seguro, jogando pelo seguro, afastando o esférico para pontapé de canto. Já se expôs de vários pontapés de canto a equipa do Futebol Clube do Porto. Jaime Magalhães. Temos a estatística dos cantos: 3 para o Porto, 0 para o Sion. António Carlos agora contra cruzar contra os homens do Sion. Contra-ataque é Orlando, obrigado a recuar, e agora Rui Filipe. Bom, uma entrada efetivamente um pouco mais dura, mas creio sinceramente que não foi intencional esta entrada do Rui Filipe. Fica caído no relevado, portanto já se está a levantar. Sim, mas é casual, é falta efetivamente. Aliás, o árbitro entendeu perfeitamente esta situação. É um toque com o pé esquerdo, evidente. E a meio do meio campo, da forma como ataca o Sion, o cruzamento. E agora a Aloísio antecipando-se a um avançado suíço. Obstrução. Tentava progredir o João Pinto e não conseguiu. Evidente. É Rui Filipe, o médio mais defensivo, se assim se pode chamar, desta equipa do Futebol Clube do Porto. Ele e André têm características algo semelhantes. Carlos Alberto Silva tem optado ora por um, ora por outro. Hoje terá sido a vez de André ficar no banco dos suplentes. Jaime Magalhães, bem visto para a direita, João Pinto. Semedo. Cá está a versatilidade tática dos jogadores do Futebol Clube do Porto. António Carlos. Bandeirinha vai ensaiar o remate. Frouxo, pé direito. Bandeirinha é um jogador que não é esquerdino, apesar de atuar no flanco esquerdo, mas tem desempenhado muito bem as funções de lateral esquerdo. O guarda-redes não podia jogar a bola com as mãos. Mas não é permitido jogar a bola com as mãos. Mas Vítor Correia, este alemão é conhecido por muitas das vezes ser ele próprio a começar a organizar o jogo do Sion lá atrás. É evidente. Funcionando, vai lá como livro. E, aliás, hoje os guarda-redes têm que ser também jogadores de campo. Têm que saber colocar a bola com precisão nos colegas. E é isso que acontece muitas vezes. Os jogadores, diz a crítica suíça, que os jogadores mais recuados costumam trocar a bola com o guarda-redes e depois é ele que a passa para os flanqueadores. Evidente, as grandes equipas da Europa estão já com facilidade neste tratamento da bola. O guarda-redes está a ser preparado precisamente para estas situações.
um remate inócuo de Luís Carlos. João Pinto. Lá estão 10 homens do Sion metidos no seu meio campo. Agora o 11, com a ida de Orlando. Rui Filipe. Bandeirinha. O Luísio vai variar com certeza para o flanco direito. É o que acontece. João Pinto, tirando o adversário da frente da bola. É uma das características deste jogador. Agora um lançamento profundo, em profundidade, para Rui Filipe. Tentou ainda em esforço captar a bola dentro das 4 linhas para poder dar sequência ao lance, mas conseguiu que não fosse canto. Aliás, que a bola não se perdesse pela linha de baliza, mas foi um lançamento lateral para o Sion. E a bandeirinha. A bola transpôs o risco. Totalmente, aliás. Lembro que para estar fora tem que ultrapassar aqueles 12 centímetros. Absolutamente, os 12 centímetros, a bola toda completa. Os 68, 71 centímetros da bola tem que transpor completamente as linhas. Cá está um excelente plano dos bancos dos suplentes. Ali, Viguer, o técnico do Sion. Um contra-ataque muito rápido agora. E não havia fora de jogo porque o jogador do Sion estava precisamente na linha do penúltimo defensor do Futebol Clube do Porto. E por isso mesmo não está fora de jogo regular. Recordo que para que um jogador esteja em posição regular entre a bola e a linha de balizas tem que estar pelo menos 2 defensores em linha ou se formarem 2 defensores em linha com o avançado, ele não está fora de jogo. Sabemos que um deles é quase sempre o guarda-redes, o outro será um dos defensores em situações normais. Bandeirinha. Agora o Sion por 2 vezes a apostar nos passos longos, tentando surpreender a defesa do Porto. Estamos a 9 minutos do intervalo. 0-0 no Porto Sion. Aquele fulgor do Futebol Clube do Porto a passar nestes últimos minutos. O fulgor inicial portista. Bandeirinha. É João Pinto. Continua na direita, Jaime Magalhães. Ganhou espaço para o cruzamento, preferiu trocar com Costa de Novo. Perdeu-se no preciosismo. Insiste João Pinto. Luísio. Jogador mais atrasado do Futebol Clube do Porto. O Sion sempre com o homem a oferecer oposição ativa ao jogador de Porto que está de posse de bola, o que dificulta a ação ofensiva do Porto. Luís Carlos, Pifaretti, capitão do Sion. Otiger. Saltiger. Ganha algum tempo com isto o Sion, mas o 0-0 também não interessa aos suíços. A grande aposta do selecionador, do treinador Berriguet, será isso mesmo, o contra-ataque, procurando incomodar o Porto, aborrecer o Porto, trocando a bola na defesa e depois explorando rapidamente os lances da contraofensiva. Kanté, ele também é titular da seleção suíça como defesa esquerda. Agora jogar com o Gertchen, não houve falta de semedo. Não, porque o jogador jogou a primeira bola, não atingiu o adversário. João Pinto. Outra vez a fugir do seu flanco habitual, João Pinto. E agora é Semedo que vai lá compensar essa saída. Costa de Novo sozinho. Melhor os 2 centrais do Sion. Gertchen. Orlando recuado agora. A variar para a direita. Otiger. Vai ensaiar um remate com alguma força, mas a sair torto, não apocantando o Vítor Bahia. Aí está o número 6, Otiger. É outro dos internacionais. Faz na próxima sexta-feira 25 anos.
É um jogador que se desdobra muito bem na missão de defesa-ataque. Jorge Costa. João Pinto a ver o que é de fazer à bola. Já está o esférico no flanco esquerdo, da forma como ataca o Porto em bandeirinha, mas estão lá 3 homens contra 2 do Futebol Clube do Porto. Sempre muito apertado o jogo portista quando a atuar ali no meio campo do Sion. António Carlos. Sem problemas este corte para Geiger. Assis e Pifaretti trocando a bola. Este Pifaretti será o pulmão da equipa helvética. Houve falta de Jaime Magalhães. Evidente, e no local onde o árbitro está, precisamente. Até agora os jogadores também não têm dado muitos problemas ao árbitro. Absolutamente, aliás, estão de parabéns, têm tido um comportamento exemplar. Nova carga agora de Aloísio sobre Orlando. Tudo bem. Uma carga também fora de tempo, com a bola fora do local onde foi efetuada a irregularidade. Para a marcação deste livre Assis. Ele foi o autor do primeiro golo, aliás, do segundo golo do Sion, lá na Suíça. Ele é um bom marcador de livros e agora a prová-lo. A excelente técnica deste jogador brasileiro, mesmo ali a chutar de meia distância, pé esquerdo, e Vítor Bahia a ter que sacudir uma bola que até podia sair por cima de travessão, mas à cautela, Vítor Bahia, pelo sim, pelo não, afastou o esférico. A ideia que me fica é que a bola iria por cima, mas com o efeito que levava, era sempre muito arriscado. E o canto agora, mas Jorge Costa a afastar, sem cerimónias. Aí está Jorge Costa a tentar pôr ordem na defesa do Porto. É perigoso o Porto cometer faltas ali em posição frontal. Saltiga. R. Canta. O costume, o jogo muito rendilhado por parte do Sion. E quando menos se espera, lá surgem os tais passos em profundidade. Saltiga, um remate outra vez perigosíssimo. 2 situações de muito perigo para o Sion. Há que ter cautelas defensivas. Há que não dar espaços aos jogadores do Sion quando eles aparecem ali junto da área do Porto, em situações de poder atirar à baliza. É o segundo aviso que fica no curto espaço de 1 minuto. Levava muito boa direção este passe, este remate de Oettinger. Foi o segundo remate do número 6 suíço. Canto já marcado. Surge lá Luís Carlos, diz o árbitro que houve carga. Apoiou-se nitidamente nos ombros dos jogadores do Futebol Clube do Porto. O árbitro muito atento. É livre em direto dentro da área do Porto. Não, livre direto. É Vítor Bahia, o árbitro não levanta a mão, é livre direto, sim senhor. Jorge Costa. João Pinto, o público queima os últimos cartuchos desta primeira parte. Estamos a 3 minutos de atingirmos os 45 regulamentares. Luís Carlos, passando bem por Rui Filipe. O Jaime Magalhães. Está fora de jogo, agora não. Domingos. Jaime Magalhães inteligentemente segurou a bola. João Pinto. Samedo. Bandeirinha. O Rui Filipe, o Porto troca bem a bola, mas tem dificuldades para progredir. João Pinto. Lá está Assis a oferecer-lhe a oposição. Jorge Costa. Tem sido uma tónica deste jogo. Muitos problemas para o Porto transpor o meio campo do Sion e depois muito menos a defesa. Estava fora do jogo. Penso que estava. No entanto, tenho efetivamente dúvidas. Provavelmente, se voltarmos
Vemos agora, estava sim senhor. Sim, estava fora de jogo. No momento do passe de António Carlos Domingos, ligeiramente adiantado em relação ao penúltimo defensor do Sion. Temos Jorge Costa agora a encarregar-se da marcação a Orlando. O Rui Filipe tentará impedir a progressão de Assis. Em foras de jogo, vimos a estatística, nenhuma vez qualquer jogador de Sion foi apanhado na situação de fora de jogo. Já por 3 vezes os jogadores de Futebol Clube do Porto. E diga-se de passagem que em todas essas situações houve efetivamente motivo para a aplicação do fora de jogo. E mais uma falta, um pequeno toque, mas o árbitro muito em cima do lance a detectar aquela infração e a punir a equipa do Sion com um livre direto. Está o pé esquerdo de Gaigan a tocar em Kostadinov, apesar da bola já estar noutro local. Não interessa nunca o local onde a bola se encontra. Passou a bola, não passou o jogador. Em faltas cometidas, víamos a estatística também. Sim, 8 faltas, 12 faltas, portanto o Sion a cometer mais faltas do que o Porto. Mais um remate espetacular de João Pinto. Imprevisto este remate por toda a defesa do Sion. Pé direito de João Pinto a funcionar. Lamã com uma palmada a sacudir. Um remate rasteiro. E agora uma desatenção. Mas agora o guarda-redes podia jogar a bola para é uma situação casual. Exatamente. O pontapé saiu-lhe em parafusos, portanto não foi de forma intencional que o defensor do Sion jogou a bola para o guarda-redes. Estamos já em período de compensação, justamente dado pelo árbitro. Evidente. Quente para o Futebol Clube do Porto, apontado por António Carlos. E agora poderá ser novo canto. O árbitro a apitar. Final da primeira parte. Futebol Clube do Porto, Sion 0. Voltaremos daqui a pouco para os comentários à segunda parte deste jogo da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Para já, a emissão nos estúdios em Lisboa, na 5 de outubro. Voltaremos daqui a pouco. Até já. Ao campo de jogo a equipa de Futebol Clube do Porto, ressurgem agora também os jogadores do Sion. Vamos ver alguns dados estatísticos relativos à primeira parte deste Porto 0, Sion 0. Em termos de cantos, 4 para o Futebol Clube do Porto, 3 para o Sion. Livres diretos, livres atirados à baliza no último terço de terreno, 2 para o Porto, 1 para o Sion. Foras de jogo, como tínhamos já referido, 3 para o Futebol Clube do Porto. Nenhuma vez um jogador do Sion foi apanhado na situação de fora de jogo. Em remates, 8 a 6. Em faltas cometidas, os jogadores do Futebol Clube do Porto cometeram 8 faltas, jogadores do Sion 13, e há aqui um índice importante, é os remates, 8 do Futebol Clube do Porto, 6 do Sion, e quando aos 30 minutos de jogo o Sion tinha efetuado apenas 2 remates, portanto ficou o aviso, no último quarto de hora o Sion foi mais atrevido, chegou mais vezes até à baliza de Vítor Bahia, deixando esse alerta para que Carlos Alberto da Silva avisasse os seus jogadores. Têm de ter cuidado, não podem dar espaços ali em zonas de meia distância, porque o Sion remata muito bem à baliza. Diga-se que em relação à arbitragem elas têm estado corretíssima, 2 auxiliares atentos à lei 11ª, à lei do fora de jogo, e o árbitro sempre em cima dos lances, não houve a mínima contestação, em 45 minutos de futebol disputados de forma corretíssima. O árbitro aguarda que todos os elementos do banco das duas equipas se sentem para poder então sim recomeçar esta partida 0 a 0. Para já o Porto com um resultado que lhe permite passar à terceira ronda da Taça dos Clubes Campeões Europeus, ou seja, à final. Começou a segunda parte. Bandeirinha. Para já não vejo qualquer alteração em nenhuma das equipas. António Carlos. Recordo que Carlos Alberto da Silva tem sentados no banco dos suplentes André, José, Jorge Couto e Tony, também o guarda-redes Valente. E o árbitro já o foi a demonstrar verbalmente, portanto, para ter mais cuidado. Revemos agora Vítor Correia. Evidente, uma falta clara. Aperta os cordões da sua chuteira. O número 11, brasileiro ao serviço do Futebol Clube do Porto, António Carlos. Será ele que se vai encarregar da marcação deste livre. Com o pé esquerdo, a bola tabulou num defesa e ressaltou para as mãos do guarda-redes, carregado o alemão por Jorge Costa.
Evidente, uma carga algo dura dentro da pequena área do guarda-redes, o que não pode acontecer, portanto a equipa do Futebol Clube do Porto unida com um pontapé livre. Que creio até que vai ser direto, visto que não foi uma carga fora de tempo, mas sim uma carga com alguma força. Fala quem sabe, Vítor Correia, especialista em arbitragens da RTP. Jorge Costa é um jogador habitualmente agressivo, diga-se no bom sentido, a surgir muitas vezes a cabecear, e ele foi de resto o marcador do primeiro gol do Futebol Clube do Porto no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, na magra vitória por 1-0 frente ao Estoril em Coimbra. Domingos. Ainda insistiu Domingos, mas perdeu a bola. E agora nova carga, outra vez no chão António Carlos. Foi pena que o árbitro não tivesse aqui aplicado a lei da vantagem, porque havia um jogador do Futebol Clube do Porto que seguia em direção à baliza. Mas enfim, são essas pequenas situações que acontecem. Não vai manchar o trabalho do árbitro. Não, de forma nenhuma. Aliás, o lance é um livre perigoso. Dragões em chama no estádio. 40 mil espectadores nesta noite de outono, 12 graus. Condições climatéricas ótimas para a prática de futebol. Outra vez Jorge Costa, um remate de traiçoeiro. Impecável, Jorge Costa agora a surgir na área do Sion, mais alto que o defesa que o estava a marcar. A repetição. Se os senhores telespectadores repararem bem, não há a arbitragem inglesa no jogo aéreo permite o choque no ar entre os jogadores. Eles estão habituados no futebol inglês a este tipo de situação. Vítor Correia, há mesmo escolas de arbitragem de país para país? Sim, e os ingleses são pródigos na sua escola, porque começam muito cedo e há muito respeito nos jogadores ingleses para com o árbitro. É habitual personalidade e por vezes alguma altivez por parte dos ingleses britânicos? É evidente. Aliás os miúdos são ensinados a respeitar o árbitro e é bonito ver-se o futebol inglês. É do Porto. Muito bem. Assis foi o último jogador a tocar na bola, antecipando-se a João Pinto. Este é Rui Filipe, um dos jovens oriundos das camadas jovens do Futebol Clube do Porto. Rui Filipe, já também internacional lá. De resto, nesta equipa do Futebol Clube do Porto, dos jogadores que são portugueses, apenas Jorge Costa não é internacional lá, também é um jogador novo, tem 21 anos feitos há pouco. Ele que já tem muitas internacionalizações nas camadas jovens, foi inclusive campeão mundial de juniores. Saltiguer tentava colocar em Otiga, bola fora, tocada em última instância com o jogador do Porto. E RTP na terceira transmissão em direto do futebol nesta quarta-feira europeia. Já estivemos na Hungria com o Benfica a vencer ao Vasco por 1-0. E não há fora de jogo, muito bem metido a bola. Domingos, remate cruzado e não há golo. Levantou-se o público para festejar o golo. O guarda-redes perdeu a bola, por isso não. Muito bem, claro. Foi o segundo remate de Domingos neste jogo. Um excelente pontapé. Lançado em profundidade de Domingos. Um toque de cabeça. E depois a bola a passar. Agora é o golo. Golo do Porto. 1-0. 4 minutos. Penso que depois Jorge Costa. Vamos daqui a pouco poder rever. E é indescritível o ambiente que nos está presente. As imagens falam por si. Jorge Costa faz o primeiro gol do Futebol Clube do Porto. Tudo agora pode ficar mais azul para a equipa portista. Na sequência do pontapé de canto. Confirma-se Jorge Costa, um jovem que tem brilhado quando é chamado à equipa principal. E há pouco falávamos do gol que ele marcou frente ao Estoril, também de cabeça. É uma jogada típica na sequência dos pontapés de canto por parte da equipa de Futebol Clube do Porto. Um primeiro desvio de Jaime Magalhães que parte a defesa e depois Jorge Costa elevando-se bem, atirando a contar para o fundo das malhas. Estamos com 5 minutos na segunda parte e o Porto vai vencendo por 1-0. Um golo que o Porto fez para merecer ao longo da partida. Domingos. Apertado. Ia em fintas sucessivas, Domingos. Ou se preferirem em dribles. O árbitro vai marcar falta porque não permite esta forma de jogar.
É uma forma perigosa que põe, de facto, em perigo a integridade física do adversário e o árbitro inglês não permite este tipo de jogo. Está caído o número 9, Orlando. Vai lá o massagista da equipa do Sion, o senhor Nicolau Mathieu. Interrompida esta partida, o Porto vence por 1-0. Agora tudo mais complicado para o Sion. A equipa terá de procurar o empate e mesmo assim não conseguirá com o empate a uma bola o apuramento para a full final. O Sion terá de ser mais atrevido ainda, o que poderá abrir espaços na sua defesa. Deve-se ainda acrescentar que Bryan Gil, sem ter mostrado ainda nenhum cartão amarelo, porque não necessitou disso, tem um jogo perfeitamente controlado. Milhares de palmas no estádio das Antas. Recordamos o momento do gol do Futebol Clube do Porto. Jorge Costa aos 5 minutos. O toque de Jaime Magalhães ia surgir muito bem Jorge Costa. Uma repetição oferecida pelo nosso realizador e minuto e meio. Costa de 9 na frente. Costa de 9, o jogador mais adiantado do Futebol Clube do Porto, tem estado muito em jogo. Costa de 9. António Carlos. Domingos não conseguiu segurar. Foi Geiger, o mais experiente dos defensores do Sion. Semedo impecável, pelo atraso para Luís. João Pinto não está fora de jogo. Costa de 9. Recuou Costa de 9 com medo de se encontrar deslocado. João Pinto, Costa de 9, pé esquerdo. Não é o seu melhor pé e depois não teve grandes problemas Lamã para segurar o esférico. Mais uma situação de ataque provocada pelo Futebol Clube do Porto. Outro remate de Costa de 9. O jogo mais movimentado agora. Saltigueur. Ali Semedo dar ajuda para que Orlando se levantasse. O quarto feito já Magalhães. Cantan, defesa da esquerda do Sion. Gershon. Não estava lá ninguém, apenas os homens do Porto para controlarem a bola. Semedo. Domingos, recuado Domingos. Não estava deslocado, diz o fiscal de linha. O remate de Semedo e a soco. A defesa de Lamã. Insiste o Porto por António Carlos. Foi o primeiro remate de Semedo. António Carlos tenta passar pelo defensor. O cruzamento diretamente para as mãos de Lamã e o golo a expositar ainda mais a equipa do Porto. Aliás, devo-se dizer que os fiscais tinham até estado muito atentos à lei do fora de jogo. Tivemos há pouco a intervenção a punho, socando a bola com os punhos do guarda-redes Lamã. Agora uma carga. Não, apenas jogou a bola para fora, vai ser lançamento em lateral. Jaime Pacheco foi um esforço. Jaime Magalhães. Jaime Magalhães, peço desculpa. Jaime Pacheco foi também jogador de futebol do Porto, agora no outro clube. Está no passo de Ferreira Jaime Pacheco, um jogador que faz parte de uma geração que marcou no Futebol Clube do Porto. Assis, o melhor tecnicista desta equipa do Sion. João Pinto, assim pode atrasar para Vítor Bahia. Utilizando as mãos, a cabeça, o corpo. Não o pode fazer nunca. Utilizando as mãos, numa reposição de bola em jogo pela linha lateral. E virando. Se fosse numa jogada, seria livre por jogar a bola com as mãos. Uma grande penalidade. Agora uma bola ali espirrada por erro. E não há fora de jogo. Não há fora de jogo, não senhor. É o Porto por Costa de 9. Está lá também António Carlos a fugir. Costa de 9, desarmado legalmente. Legalmente, claramente. O jogador jogou apenas a bola. Assis, quando os jogadores do Sion estão de posse de bola, o público a fazer valer a sua força também, assobiando, vaiando. João Pinto. Um cruzamento que bate ainda em Cantan. Algumas dificuldades agora para a defesa do Sion. De qualquer forma, despacharam a bola.
Canta. Já Magalhães. Obstrução. Claramente. Haverá cartão amarelo. Penso que não. O árbitro está a controlar perfeitamente o jogo e não são estas situações que vão levar o árbitro a entrar no campo disciplinar. Creio que não há motivo ou falta de impedimento, mas não houve maldade nenhuma. Aliás, Jaime Magalhães vai levantar-se e vai perseguir. Revemos em várias perspectivas, houve realmente uma obstrução de Gertchen a Jaime Magalhães. Levantaram Carlos Alberto da Silva e também Reinaldo Teles, chefe de departamento de futebol da equipa das Antas. Já marcado, livre. Jaime Magalhães, um remate frouxo. Atento, mas agora o guarda-redes também estava distraído. A bola terminou apenas. Uma precipitação do guarda-redes. Podia jogar a bola com os mãos. Podia perfeitamente jogar. É um lance casual. Não há intenção do defesa em atrasar a bola para o guarda-redes. E já fazem exercícios de aquecimento os suplentes do Porto. Andrés, Jorge Couto, José e Tony. Em pontapé de canto, 6 para o Porto, 3 para o Sion. Sem problemas a recolher, Le Mans. É o número 1. E falta. Liga sobre o Semedo. Caído, fica-se a queixar de Semedo. Tal como na primeira parte houve uma intervenção de Rui Filipe praticamente idêntica. Eu penso que não houve intenção do jogador do Sion de provocar esta situação. São dois corpos em movimento que se encontram de forma casual. Eu penso que o árbitro marcou a falta e penso que está tudo muito bem assim. Está Brian é evidente Hill. que ele já está no estado também, está a chamar a atenção de que não deve infringir com persistência nestas situações. Domingos Gomes, médico do Futebol Clube do Porto, Rodolfo Moura, assistem Semedo. Jogo interrompido nas Antas, 12 minutos, quase 13 nesta segunda parte. O Porto vai vencendo o Sion por 1-0. Golo apontado por Jorge Costa aos 5 minutos da segunda parte. Agora um plano duplo, onde vemos o banco do Sion. Há um jogador a fazer exercícios de aquecimento. Víamos também Reinaldo Teles e Carlos Alberto da Silva, agora mais tranquilos. Mas o público pede mais. O Futebol Clube do Porto é uma equipa que, teoricamente, estavam escuros acima do Sion. Despacha a defesa, sem cerimónias. O Sion esteve apenas, como há pouco já disse, 11 vezes nas provas da UEFA. Só foi uma vez campeão suíço, foi na época passada. Através deste ano, uma reestruturação. É treinado por Jean-Paul Briguet, o homem que era o patrão da defesa na época passada, como jogador. Aceitou o desafio de ficar como treinador depois da saída de Torcero. Ele que esteve com o Sion até o Sion ser campeão. Lá estavam com ele outros 3 argentinos, numa autêntica onda argentina no Sion. Saíram todos, Barbá, Closano e Caldeirão. E agora estão cá os brasileiros. Gertchen. E agora Jorge Costa, cortando. Antecipando-se ao homem do Sion que lá estava para tentar rematar a baliza. Gertchen e depois Jorge Costa a tirar a bola de Rottiger. Ficam algumas dúvidas, Vítor? Com dúvidas, porque vão lá as duas pernas, enfim, o árbitro, ninguém reclamou, os jogadores do Porto aceitaram a decisão do árbitro. Assis para tentar o cruzamento, está lá Jaime Magalhães, houve falta. Bom, não me pareceu, efetivamente, também o jogador joga a bola e depois vai ele contra o Jaime Magalhães, penso que procurou o choque. Jaime Magalhães foi atrás da bola. O Jorge Costa parece magoado, terá sido no lance de há pouco. Sim. É ali na clavícula, no ombro. Fica a queixar-se com dor Jorge Costa. Outra vez chamado ao terreno de jogo, equipa médica do Porto. Apreensão agora, Carlos Alberto da Silva, Reinaldo Teles. Está um pouco despido este banco dos suplentes da equipa do Futebol Clube do Porto. São os jogadores que vão fazendo exercícios de aquecimento. Talvez algumas alterações daqui a pouco. Ainda a receber assistência Jorge Costa, o autor do gol do Porto. Agora é-lhe colocado ali um spray para ver se poderá continuar em jogo. Jogo interrompido pela terceira vez nesta segunda parte. 15 minutos e 48.
O Sion dispõe de um livre. Já apontado por Assis. Ensaia o remate de longe, a bater na cortina defensiva. Mas há uma deslocação exatamente. Também que vinha a correr de dentro para fora da área. Era o defesa central R, que lá ia tentar a sua sorte, talvez experimentando o cabeceamento. O remate foi de Sautier. A bola tabelou ainda em João Pinto, mas a tal deslocação invalidou o lance. Aliás, o fora de jogo deve ser punido no momento em que a bola parte, independentemente de no seu percurso bater no jogador adversário. Bola pelo ar, Jorge Costa. Vamos ver se poderá continuar em jogo. Ele que já foi assistido. Jaime Magalhães adiantou muita bola. O Sion agora a jogar mais no meio campo do Futebol Clube do Porto. R. Canta oposto ali Rui Filipe. Também João Pinto. Recupera a bola. Jogando com Semedo, João Pinto. Mal este passo agora. O Futebol Clube do Porto. Agora a passar um momento de maior pressão por parte do Sion. É pontapé de baliza. Também nos pareceu que foi pontapé de baliza. Jorge Porta chutou contra o avançado. Agora a repetição outro ângulo. São 9 câmaras que a RTP tem aqui hoje para mostrar todas as incidências deste Futebol Clube do Porto Sion. É um jogo da segunda eliminatória da Taça dos Clubes Campeões Europeus. E a primeira alteração no Sion acontece aos 17 minutos. Entrou o número 14. E repare-se a título informativo. É um brasileiro substituído, vai para o banco. Gertsen. O que não acontece no futebol português. O UEFA permite isso. É evidente, o UEFA permite. E é justo também que os jogadores que intervieram no jogo possam depois assistir à continuação desse jogo. Costa de novo, isolado, pode ser o segundo e é golo. Golo do Futebol Clube do Porto. Aos 18 minutos da segunda parte, o segundo gol do Porto, lance rápido de contra-ataque. Costa de novo, isolado, frente a Le Mans, obtendo o segundo gol do Porto. E agora quase se pode dizer que o Porto está com os dois pés na pool final dos campeões europeus. Mas recordo ainda assim que lá na Suíça o Futebol Clube do Porto estava a perder por 2-0 e o Sion, aliás, teve capacidade para dar a volta ao resultado, chegando ao empate a 2 golos. Sinceramente, não acredito que este Sion possa fazer o mesmo. Contudo, há ainda muito para jogar nesta segunda parte. O adiantamento de Costa de Novo. Bom, pareceu-me aqui de cima que realmente ele estaria um pouco adiantado em relação aos defensores. As imagens não são agora esclarecedoras, mas já passou. Talvez eu não tenha visto bem o lance. Vimos o replay em 4 câmaras, repetição em 4 câmaras. É o segundo gol do Porto. António Carlos. Vai haver pontapé de canto para o Porto. Alguma desconcentração por parte de Gertsen, fazendo este pontapé de canto ao Porto. Já marcado. E agora outra desatenção. Parecem mais desconcentrados os suíços agora. 7 cantos para o Porto, 4 para o Sion. Também aqui o Porto começa a ganhar ascendente. Marcado outra vez por Domingos este canto. Sem problemas. Geiger cortando a bola. Saltiguer fez a sequência da jogada. Perdeu agora para Domingos. Já a tentar entrar na área. Desarmado, limpo. Saltiguer. Geiger. Tem muita experiência esta defesa do Sion. Rottiger. Há deslocação, diz o fiscal de linha. Eu penso que ao lançamento unilateral, penso que a bola saiu e... Exato. O árbitro, o juiz de linha estava mesmo em cima da linha. Mesmo em cima. Portanto, não há dúvidas. Agora ali o toque vai levar cartão amarelo. Aqui sim. O árbitro não vai permitir, com certeza. Aí está. Cartão amarelo. É o primeiro. Indiscutível. Sai o primeiro cartão amarelo para um jogador do Sion. Estamos com 20 minutos da segunda parte. É uma falta que vai beneficiar a equipa do Futebol Clube do Porto. Revemos agora o lance.
bandeirinha. Este é o lance quando a bola sai do campo. Pifaretti, capitão do Sion. Internacional suíço, foi para ele o primeiro amarelo. Trazemos agora de volta o segundo gol do Futebol Clube do Porto e agora vê-se. Fora de jogo. Claramente, como eu tinha dito, tinha parecido Costa Adinov arrancou já numa posição irregular. De qualquer forma, ainda bem para o Porto que o fiscal de linha não viu. O Costa Adinov fez um sprint espetacular, entrando na área, esperando também a saída do guarda-redes, atirando a bola, a contar. Foi o segundo do Porto, trouxemos de volta há pouco. Penso até e posso afirmar que teria sido o único erro da equipa de arbitragem até este momento. O Porto com o jogo já retomado, a jogar agora no flanco esquerdo. Há um lançamento lateral. Costa Adinov seria para António Carlos, interposto bem. Um homem do Sion. Rui Filipe. Semedo e Jaime Magalhães atrapalharam-se. Era perigoso se a bola ficasse para Luís Carlos, mas muito bem, João Pinto. Ganhando a bola, trocando-a com Jaime Magalhães. Costa Adinov na área. E agora seria a entrega para João Pinto, mas cortou, erra. Uma boa jogada atacante do Porto há pouco. Está mais aberta um pouco esta defesa do Sion. A equipa tem de vir para a frente, de dar o tudo por tudo. Jaime Magalhães, são jogadores que têm algumas semelhanças quando vistos aqui de cima e à noite. Muito idênticas. Fisionomicamente, ainda que sejam completamente diferentes quando postos lado a lado e vistos ao perto. Bandeirinha. António Carlos com Costa Adinov, mal entregue agora a bola. Porto recua, Rui Filipe. Está praticamente controlado o jogo por parte do Futebol Clube do Porto. Há agora também que travar um pouco as intenções do Sion. Domingos, pela direita. Cá está, não é um avançado de raiz o Domingos, embora marque muitos golos. Costa Adinov no cabeceamento, mas a bola a sair uma vez mais ao lado. Faz que sim com o dedo, Costa Adinov agradecendo esta assistência de Domingos. Foi um cabeceamento de raspão e a bola a raspar também, ou a arrasar o poste da baliza de Le Mans. Em antecipação, Costa Adinov. Revimos 3 vezes. Foi o 14º remate do Futebol Clube do Porto nesta partida. O Sion atirou à baliza 8 vezes. Porto que na Taça dos Clubes Campeões Europeus já leva 13 golos. E agora quase pode ser o gol do Sion. Vítor Bahia muito bem, seguro a defender para a frente. Um remate de Túlio, o jogador que entrou há pouco. Ele que é o habitual goleador do Sion. Túlio surgiu inesperadamente hoje sentado no banco dos suplentes. É uma crise que não acontece só no futebol português. Desavenças entre jogadores do mesmo país e um treinador. Os brasileiros não têm agradado, pelo menos 3 deles, ao técnico Briguet. Agora alguma complicação para o alemão, que não pode jogar a bola com as mãos. Está ali apertado por Bandeirinha. E depois Bandeirinha a conseguir tirar-lhe a bola, mas a atirar para pontapé de baliza. E a inventar ali uma falta que não existe. O guarda-redes inventou uma falta que não existe. São estas situações, como ele se lança para o chão, realmente. Ainda há pouco o árbitro não puniu uma obstrução, precisamente porque aplicou a lei da vantagem. Aplicando a lei da vantagem não pode nunca voltar atrás. Erro. Luís Carlos, agora mais na esquerda, ele que começou o jogo atuando no miolo do terreno. Gershon saiu, Luís Carlos teve de derivar para o flanco esquerdo.
Quentin. Agora o Sion, mais metido no meio campo do Futebol Clube do Porto. João Pinto. Passando por trás da bola. Com segurança, o capitão do Porto. É um jogador muito experiente. Ele que já teve em 2 finais europeias ao serviço do Futebol Clube do Porto na década de 80. Agora Orlando a procurar o choque, mas ele realmente falta. Uma obstrução também agora de João Pinto e o árbitro muito em cima, estava a 2 metros do lance. Prepara-se uma vez mais para a marcação Assis e cá está, como sempre, a repetição. Braço bem Os jogadores estão a impedirem a progressão. Assis é que vai marcar este livre, tentando o cruzamento. Bola no ar, na área do Porto. O Vítor Bahia segurando. Vítor Bahia antecipando-se, poupando trabalho aos seus defesas centrais. Excelente colocação na sua área, Vítor Bahia. Costa Adinov, bem visto para Domingos. Outra vez Costa Adinov. Melhor R, cortando. António Carlos. Costa Adinov. Estão lá 2 homens do Sion a oferecer oposição. António Carlos deu um chega para lá em Geiger. E agora caiu. Caiu, mas o árbitro ali muito perto, viu bem que ninguém lhe tocou. Estava já com pouca força António Carlos. Prepara-se outra alteração na equipa suíça. É o número 12, Fournier, um esquerdino, vai entrar daqui a pouco. Veremos quem irá sair na equipa helvética. Luís Carlos. Passando por Domingos, não passando por si mesmo, mas houve falta. 2 substituições em simultâneo. Entra no Futebol Clube do Porto o número 13, André. Mas primeiro a alteração no Sion. Sai Quentin, entra Fournier. É uma troca de laterais esquerdos. Talvez a procura de refrescar mais o seu flanco esquerdo por parte de Berriguet. No Porto sai o búlgaro Costa Adinov. Uma excelente exibição esta noite. Entrando o André para tentar talvez segurar ali mais o meio campo, evitando que o Sion consiga progredir no terreno, abeirando-se da baliza de Vítor Bahia. É a saída de Costa Adinov, aplaudido pelos milhares de espectadores que aqui estão no Estádio das Antas. Jogo já recomeçado. O Sion esgotou as substituições, o Porto pode ainda fazer mais uma alteração. Costa Adinov foi o autor do segundo gol do Porto. E agora é Domingos. Em luta com Geiger. É um senhor na defesa, Geiger, o livro do Sion. Sion no contra-ataque perigoso. Cruzamento para o segundo poste. Ainda surge lá Luís Carlos segurando o esférico. Já muito colado à linha lateral. É o cruzamento. O Porto terá de tentar evitar que o Sion chegue com tantas facilidades à sua defesa. Para isso terá entrado o André para jogar ali à frente dos centrais, com certeza, libertando mais Rui Filipe. Quebrando o ímpeto do Sion. Bola por cima, foi o remate de Pifaretti. Incansável este jogador hoje. Ele que com Assis jogam ali no miolo. Assis é mais o distribuidor. Pifaretti é o pulmão, o jogador que empurra a equipa para a frente. Falta um quarto de hora para que o Porto possa marcar lugar no sorteio de Genebra, na próxima sexta-feira, onde a TV2 também estará para a transmissão. Acompanhando a sorte do Benfica e muito provavelmente do Futebol Clube do Porto na próxima ronda europeia. Um remate que poderia enganar Vítor Bahia porque tabelou no jogador do Porto. Mas a segurança do guardião portista a pôr ponto final nesta situação ofensiva por parte do Sion. Foi Assis. Assis é um jogador que remata bem de meia distância, quer com o pé direito, quer com o pé esquerdo, embora o seu pé predileto seja o esquerdo. R. Estatística sempre em cima da hora, em termos de remate, 14 para o Futebol Clube do Porto, 10 para o Sion.
E cá está, mais espavitada a equipa de Sion depois de ter sofrido os 2 golos. Daqui a pouco outra alteração no Futebol Clube do Porto. Está ali junto à linha para entrar Jorge Couto, como vemos agora. Entrará para o lugar de Semedo. Jorge Couto, um jogador também muitas vezes chamado à equipa por Carlos Alberto da Silva. Assis, Luís Carlos, aliás, jogando com Orlando. Bola já fora da área do Futebol Clube do Porto. Insistem os suíços. Rotiger. Estão lá 2 homens do Porto. Passa a bola, corta a Luís. Lançamento do lateral para o Sion. Nestes últimos minutos tem tido mais vezes a posse de bola os jogadores do Sion, ainda que sem resultados práticos até ver. Já está a alteração aos 31 minutos, segunda parte. Voltam-se a rasgar aplausos dos Estados Ausentes para a saída de Semedo, a entrada de Jorge Couto. As duas equipas esgotam as substituições. Jorge Couto, habituado a jogar mais no centro-esquerda, um lugar que até estava a ser desempenhado por Semedo, portanto será uma troca de jogadores para a mesma posição. Derivando para o miolo, Jorge Couto jogará mais feitido para o ponto de esquerdo. Domingos, perante 2 jogadores do Sion, tentará o chapéu, bem visto, mas não. O remate a sair algo desenquadrado com a baliza. Domingos, paciência. Remate de pé esquerdo, tentando passar a bola sobre o guarda-redes que saía dos postes. É boa visão de jogo por parte do avançado portista. E Faretti. Agora os 10 novos jogadores do Sion metidos no meio campo do Futebol Clube do Porto. Mas seguros os homens de Porto ficarem de posse de bola. João Pinto, Jaime Magalhães, Jorge Couto na direita com João Pinto. Não estava fora de jogo porque a bola estava mais adiantada em relação ao jogador do Porto. Muito bem, Le Mans, antecipando-se a uma eventual cabeçada do Domingos. Excelente também a alteração do guarda-redes suíço esta noite. Jaime Magalhães tem bom remate de meia distância, mas ao lado. Aí está, um jogador que habitualmente atira bem ali em posição frontal. Jaime Magalhães expulso no jogo contra o Sporting. Foi o segundo tiro de Magalhães à baliza de Le Mans. Para que não se esqueça, aqui ficam as várias repetições. Túlio. Desde que entrou o Túlio fez apenas um remate que se visse. R para Geiger, os 2 defesas centrais do Sion. Colocando na frente. Vítor Bahia. Deixando a bola passar. O Porto ganha alguns segundos com isto. Colocada a bola para que seja executado o pontapé de baliza. O Porto controlando o jogo. Gerindo a vantagem. 2 golos de avanço. Agora é quase sempre assim. O Sion explorando os lançamentos longos na tentativa de que depois surjam lá os seus avançados, Túlio, Orlando, também o Assis. Pronto, tentando que a técnica deles e a sua rapidez se possa impor perante a defesa do Porto. E tentando também que o Sion possa marcar um golo. Orlando. Um remate em jeito de centro. Na hora H, Rui Filipe desarmando. Insiste o Sion. Pontapé acrobático agora de Túlio. E a bola a passar por cima. Há pouco falava de Túlio. Um pontapé de bicicleta, mas que não põe em perigo a integridade física nem de colegas nem de adversários. Portanto, o árbitro, uma vez mais, muito bem nesta sua decisão de não punir esta forma de jogar. Túlio, que é o goleador do Sion, segundo o melhor marcador do campeonato suíço, o melhor marcador da equipa também na taça dos clubes campeões europeus, marcou até o momento 4 golos. O técnico diz que não está muito satisfeito com o seu rendimento do campeonato e por isso mesmo hoje a castigá-lo e a colocá-lo no banco dos suplentes.
E cá está mais um remate para o Sion, 16 para o Porto, 11 para o Sion, em termos de chutos à baliza. Melhor Jorge Costa, mas o Sion ganhando. Há agora uma carga sobre Jaime Magalhães. Brian Hill diz a Jaime Magalhães que se levante. Cá está o pé direito a tocar em Jaime Magalhães. É uma falta clara e o árbitro ali a 2 metros. Uma posição do pé fora de jogo, claro. O jogo agora tornaste-se um pouco mais duro, Vítor Correia. Não, penso que não. Penso que os jogadores estão mais faltoso, sim, um pouco mais faltoso, talvez o desgaste físico dos jogadores, mas penso que têm sido dignos representantes do futebol, quer o Sion, quer o Futebol Clube do Porto, têm estado muito bem no aspecto de comportamento. De resto, está testá-lo um cartão amarelo mostrado a Pifaretti aos 18 minutos desta segunda parte. Evidente. Tudo mais não constituiu problema para o árbitro da partida. Cá está André, o homem que veio reforçar o meio-campo do Futebol Clube do Porto. Geiger servindo na frente. Corta Jorge Costa, impecável hoje o Jorge Costa, abrindo o caminho para a vitória do Porto. Orlando. Rui Filipe. Insiste Geiger. Não acreditou Orlando. A bola nem sequer chega a sair. João Pinto tentando pintar o seu adversário. Não havia necessidade disso, João Pinto. Assis ganhando. Mas depois houve ali um corte. Insiste o Sion. Remata enrolado. Porque tabelou no homem do Porto. E aponta pé de canto para o Sion. Estamos já com 38 minutos da segunda parte. A 8 de atingirmos os 90 regulamentares. António Carlos, situação de 3-3, lançando muito bem Jorge Couto, não está fora de jogo porque foi de trás. Jorge Couto na área, vai tentar um remate cruzado à malha lateral. Perdeu algum tempo Jorge Couto, recolhendo a bola, poderia ter caminhado mais depressa para a baliza, mas ele é que está lá e ele é que sabe o que é que devia fazer. Dominou com o pé direito, procurou o seu remate com o seu pé preferido, que é também o direito. E a bola a sair, mesmo ali junto à malha, entre o poste e a malha, perdeu-se mais uma situação de ataque do Porto. Jaime Magalhães. Bandeirinha subindo bem na esquerda. Começam a abandonar o Estádio das Antas alguns dos adeptos que aqui vieram hoje assistir a uma exibição agradável do Futebol Clube do Porto, lançando a equipa para a pool final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, à semelhança do que sucedeu na época passada com o Benfica. Será o segundo ano deste novo figurino da UEFA, pool final, um grupo de 8 finalistas da Taça dos Clubes Campeões Europeus e Portugal marcando presença também pela segunda vez. É o pleno em termos de qualificação. André, limpinha, jogou a bola. João Pinto. Desmarcando-se pela direita, João Pinto. Agora só lá está o Domingos para 3 e vai melhor do que eles Domingos e a conseguir o gol. É o 3 do Porto, 3-0. Culpa-se agora para o guarda-redes. Pouco leste também os defesas. Se calhar não contente que o Domingos lá pudesse surgir. Tanto profiou o Domingos que acabou por marcar um golo merecido. E a vitória torna-se mais expressiva. O Porto vence o Sion por 3-0. Golo conseguido aos 39 minutos, quase 40 desta segunda parte. Eu diria que muitos dos adeptos do Porto já não viram este golo porque foram abandonando o Estádio das Antas. Domingos fazendo o terceiro e mais do que confirmada a presença do Porto na pool final dos campeões. É uma jogada de rápido contra-ataque por parte do Porto. O cruzamento do Domingos, aliás de João Pinto, e a bola a entrar pelo meio das pernas do guarda-redes alemão. Infeliz o guarda-redes neste momento, mesmo pelo buraco da agulha. Geiger e Pifaretti não conseguiram fazer melhor do que Domingos. Aí está o autor do terceiro golo do Porto.
uma média de aproveitamento de 25%, 4 remates efetuados por Domingos, 1 golo apontado. Jaime Magalhães, e o Porto surge outra vez no ataque. Rui Filipe, Jorge Couto, tem lá 2 adversários a oferecerem-lhe a oposição. Muito bem agora para Jaime Magalhães, pode ser o quarto, é o quarto. 4-0, atinge-se a chapa 4, goleada no estádio das Antas. Tudo mais fácil, satisfação de Carlos Alberto da Silva. No curto espaço de 2 minutos, o Porto marca 2 golos. Começando a querer cilindrar estes suíços. É o terceiro golo conseguido, aliás, o quarto golo conseguido na segunda parte, depois do 0-0 ao intervalo. Jaime Magalhães, oportuno, surgindo ali por entre os centrais. E a defesa do Sion, que tinha estado bem durante quase todo o jogo, começou, à medida que o tempo avançava, a piorar o seu rendimento, e agora culpas para a defesa do Sion nestes 2 últimos gols portistas. E terão tido a mérito à oportunidade e à forma como surgiram os atletas do Porto para a marcação do terceiro e do quarto gol. É um ambiente de festa aqui nas Antas. O Porto volta às grandes vitórias europeias. É um desnível de 4 golos acentuado entre o campeão da Suíça e o campeão de Portugal. E muitos dos adeptos que já tinham saído e que perderam com toda a certeza 2 golos do Futebol Clube do Porto voltaram ao estádio, pensando eles talvez que não há 2 sem 3, e vendo se o Porto ainda conseguirá cometer mais alguma proeza nesta ponta final do jogo. Eu penso que nesta situação, creio que são os 2 jogadores a cometerem infração e efetivamente o árbitro atuou bem porque é de beneficiar a equipa que serve. Geiger, algo desnorteados, agora os helvéticos. A equipa que veio do cantão de Valais. Deste cantão a capital é Sion. Vítor Bahia. É ele que daqui a pouco vai colocar a bola para que seja marcado o pontapé de baliza. Estamos a 1 minuto e meio de atingirmos os 90 regulamentares. Um barulho ensurdecedor no estádio das Antas. É a festa dos dragões nas bancadas deste anfiteatro. Carga pelas costas e uma vez mais o árbitro a 2 metros do lance e a assinalar corretamente a infração. O livre de Assis diretamente para as mãos de Vítor Bahia. Um livre cá de longe, a meio do meio campo. Revemos pé esquerdo de Assis, segurança de Vítor Bahia a bloquear a bola. Luís Carlos. Luís Carlos. São os instantes finais deste Futebol Clube do Porto Sion. Uma vitória muito facilitada, muito fácil, conseguida pelo Futebol Clube do Porto, principalmente na ponta final do jogo. O Porto teve de trabalhar muito durante a primeira parte para descobrir o caminho do golo. O Sion ainda a insistir, tentando o tento de honra. Já remataram muitas vezes à baliza os jogadores do Sion, fazendo por merecer um golo. Só o Assis já atirou por 6 vezes à baliza de Vítor Bahia. Mais uma bola reta ao poste. Uma sequência de repetições. Grande parte do público das Antas está agora a pé para festejar a qualificação do Porto para a pool dos campeões. Estamos já em período de compensações, 26 segundos de desconto. Apita Brian Hill, final da partida. Porto 4, Sion 0. Futebol Clube do Porto em frente na Europa do futebol. A equipa das Antas apurada para a fase final da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Vencendo por 4-0 o Sion
depois do empate conseguido lá na Suíça a 2 bolas, com um total que não deixa qualquer dúvida. O Porto acaba por passar esta eliminatória, conseguindo um 6-2 no conjunto das duas mãos. E deixar uma análise muito rápida ao trabalho da equipa de arbitragem. 3 componentes: fisicamente excelente, tecnicamente um pequeno descuido do estado de linha no segundo gol do Futebol Clube do Porto, numa jogada fora de jogo, disciplinarmente impecável. Está de parabéns esta equipa de arbitragem. Falou quem sabe, Vítor Correia, especialista em arbitragens. Paulo Martins, penso que terás hipótese de reportagem aí junto ao túnel de acesso do Futebol Clube do Porto. Ainda não é possível ouvirmos alguns dos intervenientes desta vitória do Futebol Clube do Porto. Lá vão recolhendo à cabine os jogadores. Tony, que hoje esteve sentado no banco dos suplentes, também o Domingos, o Bandeirinha. Carlos Alberto Silva, um abraço sentido ao preparador físico do Futebol Clube do Porto, Hernani Gonçalves. Na bancada, alguns adeptos ficam ainda para aplaudir. E o Porto acabou por conseguir aqui uma vitória construída na segunda parte. O Porto trabalhou muito